Hoje eu quero falar com vocês sobre a questão política. E de repente você pode falar assim: ah, mas política é ruim. Você vai falar sobre política, César? Poxa, política, eu não quero saber de política, a política é corrupta, a política a gente não se dá bem em conversar porque só se vê coisa má. No entanto, a gente precisa também ter um conceito diferenciado nessa análise. Se você parar para pensar, quem gosta das pessoas que são omissas na avaliação política são exatamente os maus políticos. E eles sabem como fazer essa engrenagem, esse continuismo, justamente pela omissão que existe de cada uma das pessoas com relação a gostar ou não da política. Eu acho que a política ela é de interesse comum de toda uma sociedade. Quando você pensa numa sociedade, quando você pensa no seu próximo, você pensa no teu filho, quando você pensa na tua esposa, nos seus netos, em você próprio. Porque daqui a pouco você pode ser aí uma pessoa ativa, pode ser um jovem, pode ser uma pessoa ativa, pode ser estar beirando aí a uma situação da terceira idade, por exemplo, ou pode já estar na terceira idade. Em todos os parâmetros, a política ela é essencial, ela tem uma sequência. Então, a gente não pode falar não gosto da política e ser omisso em muitos dos temas, né? Eu acho que é essencial que a gente possa reavaliar todo esse conceito. E falando em termos políticos, né? Porque existem parâmetros que são nacional, existem outros que são de natureza estadual e existem outros que são na questão municipal. Em todos os pontos nós precisamos da política. Você chega para tomar um café da manhã, você vai precisar de água, você precisa do café, você precisa do leite, você precisa do pão. E eu gostaria que você me desafiasse falando assim: poxa, eu conheço alguma coisa que não depende da política. Eu acho difícil. A política ela é incisiva em todos os pontos de referência de um cidadão, não há como sair fora disso. Até mesmo o ar que você respira, não, a questão do ar que eu respiro não tem nada a ver com a política. Tem sim. Você veja que tem órgãos que estão monitorando a qualidade do ar. Então existe toda uma política para que permita que você respire um ar de qualidade. Ou então, se não houver essa política, ela pode ser um ar que venha aí ter poluentes, que possa causar transtorno na vida de um cidadão. Então, e falando na questão política em si, meus queridos amigos, pessoal de Itanhaém, a gente fala também sobre a questão local. Há uma sucessão dentro dessa política que preserva aquele grupo que sempre está atrelados aos interesses próprios. Então o que acontece? Isso já aconteceu no passado, isso tem uma situação para acontecer no presente, e se nós não abrirmos o olho, vai também acontecer no futuro. Você pode ver que tem muitos e muitos e muitos municípios com problemas, e você vai buscar a origem. O que é? Má gestão. Mas a má gestão, às vezes, ela não está assim, é como se fosse uma doença que ela não está visível. Os caras pegam a parte da capa assim, deixa bonito, faz uma maquiagem, põe ali um enfeite, mas por dentro está podre. E esta podridão, ela vai estourar em momentos futuros. Traduzindo isso para a nossa questão em si política, mas também dentro do nosso cotidiano familiar, dentro da nossa vida, significa que talvez você não esteja diretamente vendo isso, mas quem vai sentir essa dor vai ser o seu filho, o seu neto. Gerações futuras irão se deparar diretamente com essa situação. Então eu quero que você entenda. Agora em outubro próximo haverá eleições municipais.
Nós temos uma Câmara Municipal em Itanhaém. Eu, particularmente, César Lima, acho uma Câmara que não deveria ser como ela é. Você tem vereadores que estão acomodados, vereadores que deveriam ter uma participação mais ativa. E, no entanto, o que tem feito? Tem sido apenas um instrumento para atrelar aí, assinar aquilo que o prefeito de fato determina. Bom para o prefeito, muito cômodo para os vereadores, ruim para a população, porque não tem uma contrapartida. Toda democracia, ela se preza justamente pelo equilíbrio de forças. Se por acaso você tem uma força executiva, você tem um legislativo que possa dar o equilíbrio. Quando existe a situação apenas de um lado só, acontece situações que muitas das vezes você não vê nesse momento, mas no futuro vai aparecer. Então não é legal, não é bom. E a gente quer ver se nessa próxima aí o pessoal dá uma pensada, dá uma olhada, e a gente vai pensar aí que vocês estão fazendo uma coisa mais justa, né? Eu quero aqui dar um alô para a Simone do Bopiranga. A Simone é uma guerreira, é uma pessoa que batalha, uma pessoa assim especial. Ela luta, ela tem ali todo a sua atividade pessoal, mas também tem uma atividade ampla na comunidade, porque ela está lutando para que se desenvolva o seu bairro. E também o município, é claro. Perdemos as contas de quantas vezes a Simone saiu do Bopiranga, muitas das vezes com dificuldade, porque o transporte também é precário, passando por ruas que também não são adequadas, para ir até uma prefeitura e ficar lá horas e horas e horas esperando, porque também não existe esse atendimento de forma adequada ou de sustentação para uma pessoa que é cidadão itanhaense. Você entra numa lista de espera para ela reclamar ou então falar do seu bairro e principalmente pedir para que alguma das autoridades, fosse o prefeito e fosse vereadores, fizesse um pedido para a construção de uma passarela. O que morre de gente no Bopiranga é brincadeira. E não é só no Bopiranga não, porque desde a rodoviária até o trevo do Gaivota não existe passarelas. E sempre quando existe um fluxo maior de veículos, seja por final de semana ou por feriado prolongado, final de semana prolongado, o que acaba acontecendo? Morrem as pessoas, existe aquele tumulto no momento, daqui a pouco todo mundo esquece, e isso vira uma sucessão. Então a gente até ficou ali aderindo a essa dor de muitos que ali estão, e por solicitação da Simone, a gente encaminhou, né, ao deputado, na época, Paulo Júnior, para que pudesse, então, levar esse pedido ao governo do Estado. Esse pedido foi feito ao governo do Estado e o governo mandou uma comunicação à Secretaria de Transporte. Então, possivelmente, no futuro, lógico, pode acontecer essa construção, ou está prestes a acontecer, mas o interessante é que alguns políticos que até agora não fizeram nada, ao saber que havia uma comunicação para a construção, pedido para a situação da passarela, foram para as ruas. Foram para a rua, para os barzinhos lá, falando que eles tinham feito esse pedido. Então a Simone ficou muito assim indignada e colocou até nas redes sociais que isso era uma mentira, que quem encaminhou tal. E eu tenho mais que agradecer, né? Eu fiz isso com carinho, fiz isso com amor, pelo que de fato acontece. Não era uma questão de promoção pessoal nem nada. Se acontece, tudo bem, mas não é nada a ver. Então a Simone se mobilizou para isso. E a gente não está nem preocupado com essa questão. A gente quer que saia, que o benefício saia. Eu queria que tivesse uma Simone, não só no Bopiranga, queria que tivesse no Savoy, queria que tivesse no Jardim Oasis, queria que tivesse uma Simone no Jardim Coronel, queria que tivesse uma Simone no Loti. Para quê? Para que a cidade pudesse realmente desenvolver, coisa que não acontece. Ah, mas está acontecendo lá uma revitalização no Jardim Bopiranga, ou vai acontecer. Ah, mas agora vai ter um parque da Amazônia.
Eu também não estou aqui para ficar criticando o prefeito, não. Então, é esse o interesse, não. Para mim, eu quero mais que o prefeito, os vereadores fizessem um excelente trabalho para nós estarmos aqui falando bem dele. É uma vergonha falar que Mongaguá e Peruíbe são cidades que nasceram há algumas décadas. Hoje você está no mesmo nível comparando Itanhaém, Peruíbe e Mongaguá. Não era para ser assim. Quantos anos faz que Itanhaém existe? Nós estamos aí com quase 500 anos daqui a pouco. E aí? César Lima conversando com vocês. Muito obrigado e que Deus abençoe.